Olá, ouvintes. Olá, Letícia. Como que você está hoje? Olá, Matheus. Olá, ouvintes. Eu tô bem. E você? Também estou bem. Há quanto tempo, né? Que a gente não aparece aqui. Três E também anos. não se vê. Não, para. Não foi tudo isso, mas Sim. muitos imprevistos, né? Problemas técnicos aí para Problemas técnicos, problemas menstruais, problemas mecânicos de problemas carro. mecânicos. Inclusive, Sim. depois te perguntar. Mas tá tudo certo, né? Mas Tudo bem estamos com aqui. você. Isso aí. Estamos bem. É isso que Sim, importa. isso aí. O último caso, foi também sobre morte, né? Foi sobre crime. Foi crime. Mas o de hoje, vamos falar de uma serial killer. Gostei muito que lá no nosso post de anúncio no Instagram, uma ouvinte até comentou: caramba, uma serial killer? Eu sempre vejo falar sobre homens, não mulheres. E é mesmo, não é? Sim, mas estamos no mês da Barbie. Então hoje, essa Barbie é uma serial killer. Ah, eu não pensei nessa referência, obrigado. Mas é mesmo. Você já viu, né, o filme da Barbie? Já amei, você também viu e amou, espero. Isso mesmo, nossa, eu me diverti muito. Que era pra gente ter ido junto, mas tudo bem. Podemos rever juntos, não é Podemos, mesmo? podemos. Vamos continuar Inclusive dando porque, dinheiro. inclusive porque vale a pena, né? Eu acho que é um filme até que vale mesmo assistir de novo. Foi bem Vale. divertido, gostei. Se vocês ouvintes não ouviram, tá aí uma dica de filme. Sim. Mas, vamos lá. Agora, né, não é sobre Barbie, sobre um mundo perfeito, enfim, sobre a vida de plástico, que é fantástica. Parafraseando a música do Aqua. Que inclusive eu tô chateado que não apareceu no filme, mas tudo bem. Isso é outro assunto. Sim. Hoje vamos contar a história de Janine Jones, que ficou conhecida como a enfermeira diabólica, e por outros nomes também, que vamos falar aqui ao longo da história. Como eu sempre faço a pergunta, já ouviu esse caso, Letícia? Não, surpreendentemente eu nunca ouvi falar sobre. E eu tenho Lady Killers, mas eu não lembro de ver esse Não caso. tem, ele não tá lá. Eu Tá. também conferi lá. Então, Antes de eu então fa- agora eu tô animada. quando eu tava fazendo o roteiro, eu até pensei nisso. Ai, né, ver os casos que estão ali no Lady Killers, mas não, ele não tá. Sim. Então, vamos lá? Vamos. Janine Jones nasceu em San Antonio, no Texas, em 1950. Ela era filha adotiva de Richard Jefferson Jones e Gladys Jones. E dizem que ela era muito ligada ao pai dela, que era um vendedor de carros, e ela tinha mais três irmãos, que também eram todos adotados. Quando ela ainda estava na escola, a Janine passou a trabalhar na biblioteca, enquanto seus colegas preferiam as atividades recreativas, algumas coisas mais lúdicas, e com isso, já se via que a Janine não tinha muita simpatia com as outras crianças. Na época, os professores descreviam ela como uma criança mandona e diferente da maioria dos colegas. Até aí, uma infância normal, né? Sim, é isso que eu ia falar. É tipo, era a gente, então. Você era uma Não tem criança muito. mandona? Nossa, Matheus, você não me conhece. Mandona, sem simpatia por outras crianças. É verdade. Não pensei também por esse lado, me identifico. Exato, é isso que eu ia falar. Mas eu já tô, né, pensando em tudo que ela fez, então, nossa, já acho ali, né, que era a criança que tava no canto dela, maquinando como matar as outras crianças. Sem Por muitos enquanto, spoilers, acho não é que mesmo? não. É. Por enquanto, nada disso, era uma infância normal. Porém, ela teve alguns eventos traumáticos enquanto ela ainda era jovem. Um dos seus irmãos morreu de câncer, enquanto o outro morreu em uma explosão de uma bomba caseira. Eu não achei mais informações, sobre se esse irmão dela estava fazendo essa bomba, testando, algo do tipo, mas enfim. Uma outra coisa é que não há muitas informações sobre o quanto a perda dos irmãos abalou ela. Por outro lado, quando ela tinha 18 anos, ela perdeu o pai dela, também de câncer. Por isso, por mais que eu não tenha encontrado detalhes, né, de como ela foi afetada por essas perdas, eu acredito que não deve ter sido fácil, né? Ainda mais que, bom, todos falavam que ela era muito próxima do pai dela. E, enfim, ela também não pareceu formar uma família muito feliz. Tá. Ainda com 18 anos, ela se casou com James Harvey Delaney, que era seu namorado desde a época da escola.
Com 20 anos, eles se mudaram para a Geórgia. Com 22, ela teve um filho chamado Richard. E logo após o nascimento do filho dela, a família, né, voltou a morar no Texas. E a Janine pediu o divórcio do marido, alegando que ela era agredida violentamente por ele. Houve até mesmo uma medida protetiva contra o James, só que 2 meses depois eles estavam juntos novamente. Então, não sei, né? Eles se separaram definitivamente em 1974 e teve uma grande batalha judicial entre o casal. A Janine pedia mais pensão alimentícia e o James pedia mais dias de visita para o filho dele. Em 74, o casal finalmente chegou em uma conciliação e não houve mais histórico, né, de brigarem, nada do tipo. Ainda em 77, a Janine teve outra filha chamada Heather. Para algumas pessoas, ela dizia que o pai se chamava Ron English. Que nome, né? Mas enfim. E para outras, que a menina era filha do ex-marido dela. Então, dá pra ver que a Janine tinha uns problemas familiares, né? Sim, queria criar uma realidade Paralela. exato. Mas apesar de tudo isso, ela encontrou uma profissão em que ela era muito talentosa. E foi aí que ela se destacou. Ela passou a estudar enfermagem e era uma das melhores alunas do curso, sempre elogiada pelos seus professores, tirava ótimas notas. Com 27 anos, ela entrou no Hospital Metodista de San Antônio, porém ela foi demitida com menos de um ano de trabalho, de casa. Segundo a própria Janine, ela tinha conflitos com um médico específico da equipe. Em seguida, ela foi para o Hospital Comunidade, onde ela também foi demitida em apenas 3 meses. E aí ela foi trabalhar no Baxter County Hospital. Rapidamente, ela foi considerada a enfermeira mais habilidosa que havia naquele hospital. Inclusive, esse foi o motivo que fez com que ela não durasse muito nos outros empregos. Mas a gente já fala melhor disso. Tá. A grande especialidade e habilidade que a Janine tinha era nas operações intravenosas, ou seja, injeções pelo pulso e remoção de sangue. Esse é um trabalho bem meticuloso, no qual ela era muito boa, especialmente com crianças. E com criança é uma coisa muito difícil, né? Afinal de contas, as veias são mais fininhas e difíceis de localizar. Sim. Os médicos diziam que a Janine podia tranquilamente tirar o sangue da veia de uma mosca aflita, pra você ter uma ideia do quão boa ela era Nossa! nisso. Então Fiquei ela era pensando, boa mesmo, a rainha da enfermagem. pois é, fiquei pensando nisso, como é uma mosca aflita e como seria tirar o sangue dela. Pois é. Em pouco tempo, ela passou a ser a referência do hospital para atender crianças, e ela passou a ter a reputação de salva-vidas, porque ela conseguia reverter quadros críticos das crianças. Quando ela notou que ela tinha essa reputação, ela passou a não ser mais rejeitada por nenhum médico e se sentir a autoridade do hospital. Tá. Se algum médico não aceitasse um conselho, alguma coisa que ela indicasse para tratamento de uma criança, ela falava para o médico, para as pessoas ali presentes, que o paciente ia morrer, gritava palavrões nos corredores e ainda importunava outros médicos para chamar atenção. Do tipo, aquele médico falou que eu tô errada. Você acredita nisso? Acredito. Bom, se ela era tão talentosa, né? Realmente imagino que ela Sim. pode mesmo subir para a cabeça, mas gente, E nesse acho que, ponto, tipo, o fato dela já ter visto muitos casos, uhum, saber o que tinha de errado, mas ao sim, mesmo tempo é tipo, né? Ego. com certeza. E bom, aqui eu também penso, garota, se toca, você é uma enfermeira, sabe? No final também a Sim, palavra final não vai ser do a palavra médico. final é do médico, exatamente. Enfim. Quando viram que ela estava causando demais, os médicos passaram a ignorar ela e chamavam outras enfermeiras quando eles precisavam. E aí ela pensou em como ser notada novamente no hospital. Tá. Misteriosamente, bebês e crianças passaram a morrer no hospital Baxter County. Crianças que estavam bem passaram a sofrer convulsões e terem a pulsação instável, batimentos cardíacos muito acelerados, acelerados descontroladamente. Isso chamou, né, a atenção do hospital, que chegou até a instaurar uma investigação dos casos dessas crianças, né, que tinham problemas cardíacos e tudo mais, para ver se esses casos tinham a ver com algum profissional que estava ali no quadro deles. Para você ter uma ideia, né, de maio a dezembro de 1981, 10 crianças que estavam na UTI morreram de forma inexplicável.
E todas elas estavam com a enfermeira Jones presente no momento que as crianças morreram. E assim, do lado da criança, sabe? Nossa, eu tô chocada que chegou nisso, tipo, criança e bebê, Pois é, que aí é outro nível, né? com certeza. A diretoria do hospital entendeu que não tinham indícios ainda para denunciar a enfermeira, porém os médicos. E aqui, bom, gente, não acho que é só os médicos, né? Qualquer pessoa com bom senso não quer ficar perto dessa pessoa. Como assim? As 10 Sim, crianças que morreram, essa mulher estava do lado deles. sim. Enfim, toda vez que a Janine pegava um plantão no hospital, chamavam ele de o turno da morte. Gente, mas como assim? Tipo, ninguém tava descobrindo isso? Isso Toda estava vez que eu ouço acontecendo. essas histórias, eles demoram, tipo, 3 anos para conseguir tirar a pessoa do hospital. Tipo, a pessoa tá matando outros pacientes, no caso, crianças e bebês. Todo mundo sabe que tem alguma coisa estranha e não fazem nada. Tem uma coisa aqui que infelizmente eu sei que pesa muito, né? E não é nem minha graduação em medicina por Grey's Anatomy, mas sim esse roteiro, que o hospital também se preocupa com a sua reputação, né? Então acho que isso Sim. dificulta bastante. Tem Mas aquele enfim. filme daquele outro serial killer que fazia a mesma coisa, mas com adulto. Sim, o Dr. Morte, não é? Tem o Dr. Morte, mas tem o outro, que era um enfermeiro. Hum, Acho que chama Enfermeiro da hum, Noite, uma coisa assim. nossa. E ele matava também os pacientes, e por causa desse negócio da reputação do hospital, a mesma coisa com o Dr. Morte, por causa da reputação do hospital, eles não conseguem tirar a pessoa. Isso eu fico pensando, não tem alguma forma de abafar isso? Tirar a pessoa sem que ninguém saiba? Gente, fala que Eu não morreu. sei. Porque é Desculpa. gente com muita influência. Igual o Dr. Morte, ele tinha muita influência. Sim. Mas ao Ó, mesmo tempo o cara tá matando pessoas. pois é, o que que é prioridade aqui, não é mesmo? Sim, A Nani confirmou aqui no chat que é isso mesmo, enfermeiro da noite. Não conhecia, vou procurar depois. sim, tem na Netflix. Bom, como eu falei, né? Os médicos começaram a chamar de o turno da morte quando era o turno da Janine. Gente, Sim. acho que tá meio na cara, né? Enfim. Depois disso, a Janine foi demitida do hospital. E adivinha, Letícia? Foi trabalhar em outro. Eu também. Mas todas as mortes no hospital cessaram. As misteriosas, é claro, né? Óbvio. Enfim. A Janine foi trabalhar em uma clínica pediátrica em Kerrville, ainda no Texas, e logo no primeiro mês, 8 crianças estavam internadas em estado crítico, sem Nossa. claras explicações do motivo. Gente, É isso que me abisma, é isso que eu tô falando. Tipo, eles conseguem demitir a pessoa, mas a pessoa não vai sim, presa. A pessoa fica passando de hospital sim. para clínica, para hospital. E o caso até Nossa, mesmo do Dr. Morte foi assim também, não foi? foi. Que ele foi Eles passando em vários hospitais. só jogavam ele para outro hospital, ele matava mais gente. E, tipo, quantas vidas não poderiam ter sido salvas? Pois Sabe? é, Mano, o que que interessa? Aí você chama a polícia, sei lá. pois é. É, aqui nessa clínica onde a Janine estava, foi onde aconteceu o primeiro caso que marcou essa história. Foi quando Chelsea McLellan, uma bebê de 8 meses de idade, estava na clínica com sintomas de resfriado. A doutora Kathleen Holland, que era médica de plantão no dia, estava conversando com a mãe da Chelsea quando a Janine pegou a criança para supostamente mostrar os brinquedos da clínica. E aí também, bom, tudo bem que eu já sei, né, para onde esse caso vai, mas gente, eu não deixaria, né, meu filho ali sem a supervisão, sabe? Aí você vai mostrar um brinquedo para ele, tá, onde você tá indo? Deixa eu ver. Fica ainda onde esteja no meu campo de visão, sabe? Sim, é porque é uma mulher, né? Tem isso, A né? gente tem essa desconfiança com o homem, a gente não pensa muito quando é uma mulher, principalmente uma mulher que trabalha no lugar, entendeu? Sim. Você já Bom, tem ela, essa confiança com outra ela é uma mulher. enfermeira, ela vai cuidar da Exato. criança. Então ela se aproveitava disso, obviamente, também, né? Pois é. Rapidamente,
a enfermeira voltou em desespero porque a pequena Chelsea não estava respirando. Então ela pegou uma máscara de oxigênio e rapidamente colocou na bebê e ela se reanimou. Todo mundo ficou aliviado e elogiaram a competência e a agilidade da enfermeira para lidar com essa situação. Respirando fundo aqui. Tipo, não faz sentido. E o seu bebê é super saudável, o seu bebê nunca tem nada. Ele O bebê sai tá, por. tá espirrando, né? Ele sai por Nesse 2 minutos. E O volta sem bebê não tá respirar. respirando mais. Pois é. Gente! 9 meses depois, a pequena Chelsea foi levada novamente para a clínica para ser vacinada contra sarampo. E adivinha quem que a família fazia questão que vacinasse a filha dela? A Janine? Logo após a injeção, a bebê começou a convulsionar e foi Nossa levada Senhora. às pressas para um hospital em São Antônio. Mas infelizmente ela faleceu no caminho depois de sofrer uma parada cardíaca. Porém, a doutora Kathleen, aquela mesma médica que estava presente ali no outro dia, né, na primeira vez que a bebê foi na clínica, ficou desconfiada com a situação. Afinal de contas, como que uma criança convulsiona e morre após uma vacina de sarampo? Sim. Foi feita uma autópsia na bebê e vamos direto ao ponto. Janine foi acusada de homicídio. Nossa, tá. Agora vai. E aí, Letícia, Agora o que você vai. acha que aconteceu? Ai, provavelmente ela se livrou, porque todas essas histórias de enfermeiro que mata paciente, a pessoa se livra, não sei como, mas se livra. Ela vai matar ainda mais umas 30 pessoas antes de ser Ai, presa. essa história vai ter algumas reviravoltas, mas vamos Tá. lá. De acordo com o advogado da acusação, era óbvio que a Janine gostava de levar as crianças à beira da morte e salvar elas. Eles conseguiram levantar todo o histórico de trabalho dela e viram outras situações em que ela salvou misteriosamente os bebês. Em paralelo a isso, a Janine sempre cobrava que o hospital de Careville deveria ter uma UTI para crianças doentes, que no caso não tinha, era uma UTI apenas para adultos. Sim. E ela queria ser a enfermeira-chefe dessa unidade. Uhum. E, enfim, né, gente, tem um histórico aí, então, dessa moça, né, que misteriosamente reanima crianças. E, enfim, e ainda por cima tá pensando aí, projetando um cargo para ela, Sim. num negócio que nem existe ainda. O que eu acho estranho é que ela tinha filho, né? Sim, dois, E, tipo, da onde surgiu isso, sabe? Da onde sim. surgiu essa. Não sei, essa necessidade. É muito estranho. Então, é, a necessidade, né, acho que até, né, já teorizando aqui um pouco, era que ela era uma pessoa insuportável. Ela só queria ali ser respeitada e queria ser a autoridade máxima, Não a, como importa o você quê, falou, a rainha da enfermagem. a qualquer custo. Pois é. Mas enfim, uma frase muito marcante desse julgamento foi quando o advogado de acusação apontou para Janine e falou para todo mundo ouvir: a enfermeira que matou o bebê está ali. A defesa de Janine trouxe diversas testemunhas que confirmavam que ela era uma enfermeira muito profissional e competente. E por um lado eu fico até pensando se foi fácil conseguir essas testemunhas, já que essa mulher era uma insuportável que não parava em emprego nenhum, justamente pelo comportamento dela. Mas Não, enfim. não foi fácil, nunca é. Pois Nunca é, é. Ninguém mas quer conseguiram. testemunhar nessas horas. Pois é, mas conseguiram. Levaram pessoas lá que confirmaram que ela era uma mulher muito competente, era assim, né, a melhor nas operações intravenosas ali. Inclusive, né, lá no primeiro hospital, onde ela ficou um pouquinho mais, né, falaram que chamou muito a atenção que ela era até mesmo assim mais experiente que muitos médicos. Então, até por isso, né, que ela era ali chamada para dar ali às vezes, né, uma opinião, tal, enfim, os médicos até Mas é isso respeitavam que eu ela. acho estranho. A pessoa já era talentosa. Sim. Tipo, ela não precisava fazer E isso. como você disse, né, também, tipo, anos de experiência. Não só a pessoa sendo talentosa e mais a experiência, caramba, essa pessoa, né, realmente vai ser a melhor ali. Mas enfim, tentaram acusar. Quantos anos ela tinha, você sabe? Ixi, Nessa preciso fazer a época? conta. Tá. Bom, mas vamos ver. Ela nasceu em 1950. Isso Isso foi em que aqui, ano?
o julgamento dela. Cadê? Peraí que eu andei um pouco aqui no. Andei um pouco no roteiro. Ai, gente. Não... Olha eu te atrapalhando. Isso foi em 81. Então vai, ela tinha 30 e poucos anos. Tá. 31. Talvez isso. Nossa! Tá. Sim. 31 Fiz a anos. conta certa, né? Fiz. Sim. Enfim, que bom. Ainda, né? Pagar mico aqui de mostrar o quanto eu sou ruim em matemática. Eu também. Eu aqui com a calculadora. Sim. Enfim. Ah, o julgamento ocorreu em 1984. Eu ia Tá, chegar nessa parte. Então, ok, ela tinha 34 anos. tá. No caso, a defesa dela, né, conseguiu trazer essas pessoas e eles tentaram acusar a doutora Kathleen por imperícia. Porque eles diziam que a médica que não teve cuidado devido com as crianças e estava obcecada, estavam ali obcecados, né, a acusação, em culpar a enfermeira por tudo. Sim, é fácil, né, gente? Mas enfim. Em 3 horas de deliberação, os jurados trouxeram o resultado. Que você sabe qual é? Não é culpada. Condenada pela morte da Chelsea. Condenada! Eu tô chocada. Eu tinha certeza que você ia falar que ela ia ser solta. Condenada a 99 anos de prisão. Por ter Nossa! aplicado um relaxante muscular cirúrgico na bebê. Nossa! Esse julgamento ocorreu em janeiro de 84. Como estava aqui no meio do texto, foi até por isso que eu não estava achando a data fácil, mas enfim. Em outubro, gente, 9 meses depois praticamente, ela foi julgada novamente pela suspeita de injetar uma quantidade letal de anticoagulante em Rolando Santos, que tinha só 1 ano de idade. Isso aí no mesmo período que ela matou a Chelsea. Nossa! O Rolando teve 3 paradas cardíacas e sofreu muita dor com isso. Ah. Mas felizmente ele foi reanimado e está vivo até hoje. Nossa, jura? Sim, Ai, como é bom ter pelo uma menos, notícia boa com esses casos. pelo menos espero. Mas ele, bom, ainda se ele não tiver, ele viveu bastante. Eu vi uma entrevista dele de Sim. 2013. Então, way to go, Rolando. Nossa! Se você tá ouvindo isso, Exato. Se você está ouvindo, um abraço para você, Rolando. Estamos felizes. estamos. Com esse outro julgamento, Giannini foi condenada a mais 60 anos de prisão. Tá, ótimo. Aí a gente entra aqui num ponto que me revoltou muito nesse caso. O hospital Baxter County, aquele lá que ela trabalhou, que demitiu Sim, ela e ela foi parar nessa clínica, que inclusive, né, foi o hospital que fez uma investigação sobre ela. E até os médicos chamavam lá de o turno da morte. sim. O hospital simplesmente sumiu com todos os registros É, da época. é assim. Isso para preservar a própria imagem. Isso aqui pra mim, né, é revoltante num nível. Porque assim, gente, se nós estamos falando de uma pessoa que acabou, né, de ser condenada por essa conduta, se teve alguma criança que essa mulher matou naquela época, os pais não vão saber e não conseguiram saber. Até mesmo se uma criança teve alguma sequela. Se a Porque, criança morreu de, tipo, realmente foi natural, sabe? sim, Foi uma coincidência, mas a criança sim, realmente foi embora por causas naturais, entre aspas, sim, ou se a criança morreu por causa dela, sabe? Por causa de exato, uma pessoa. E, tipo, isso que dói, sabe? Que eles nunca vão saber. sim. Justamente, até, né, era o que eu ia dizer, até se a criança ficou com alguma sequela. Se ela passou muito mal ali com aquela injeção e, sei lá, a capacidade dela de andar, de aprender, não sei, foi Foi prejudicada de alguma afetada. forma. Não tem como saber. Sim, mas para quem viu Doutor Morte, isso não é nada surpreendente, porque é exatamente isso que Ai, eles fazem. Do pois nada é. não tem mais registro, não tem Sim! histórico. A impressão que dá é que eles fazem de tudo. Óbvio, eles querem proteger o nome do Ah, hospital, pois é. mas a impressão que dá é que, tipo, mano, você tá protegendo o assassino, você tá fazendo de tudo para proteger o assassino, Pois sabe? é. Mas É muito enfim. feio. Você acha que acabou por aqui, Letícia? Mas ela não tá presa, e agora? Tá apoiada na cadeira? Tá sentada?
Eu tô sentado, você tá me vendo. Sim. Como eu também sempre digo para você, ouvinte, que está nos ouvindo em alguma plataforma de streaming, participe da nossa live aqui na Twitch. Sempre Sim. anunciamos no nosso Instagram, @arquivosbizarros. E aí você pode nos ver gravando aqui, ou também no nosso vídeo disponível no YouTube depois. Sim. É isso. Janine Jones foi a primeira serial killer a ser legalmente solta na história dos Estados Unidos. Letícia está fazendo um facepalm, se apoiando no rosto. Ai, Jesus. Ah, não. Ah, não. Mas como? Em Assim? 2018, ela cumpriu um terço de sua pena e foi libertada por bom comportamento. Com quantos anos? 2018 menos 68, né? 1950. 68, obrigado, isso 68 mesmo. anos. Com 68 anos de Não. idade. Imagine o que essas famílias, né, não sentiram. E, gente, Ai, gente. Sem querer eu acho, né, que é incitar um... violência, mas assim. Gente, eu ia atrás dela, sério. Eu ia atrás dela. Pois Ia. é. Ia. Eu fiquei pensando sobre isso, do tipo... Deus o livre, né, que a gente nunca passe por uma situação dessa. Sim. Eu ia acabar vendo notícias. Essa pessoa ainda tá presa? Essa pessoa já morreu na cadeia? E você não Alguém ia fez atrás alguma coisa com dela? ela? Se você descobrisse que ela matou seu filho podia estar com você até hoje, Sim. e você descobre que a pessoa foi solta e tá vivendo lá numa casinha, entendeu? Uhum. Mano, você consegue viver com essa informação? Pois é. E até mesmo porque tem as mídias, né, muito abutres, que também procuram a família pra falar. E aí, como você se sente com isso? O que que você Que também acha? não ajuda, né? É, o Mas que que você enfim. acha que eu me sinto? O que que você acha que eu Pois sinto? é. Mas sabe o que me impressiona? Tem gente que fica mais tempo na cadeia por ser pego com maconha. Sim. Ela matou, sei lá, 50 crianças, mas por que Bom, não? pois é. Mas uma coisa que você disse, as pessoas iriam atrás dela. Felizmente, a promotoria do Texas conseguiu levantar os seguintes casos. Joshua Sawyer, de 11 meses, foi morto por Janine em 81 por overdose de anticonvulsivos. Rosemary Vega, de 2 anos, Richard Nelson, de 8 meses, Nossa. e em 82, Patrick Zavala, de 4 meses, e Paul Villarreal, de 3 meses. Tá. E aí eles estimam que a Janine pode ter matado até 60 crianças Nossa. nesse período. Com essas evidências de levantar esses casos dos anos 80, Janine foi julgada novamente. E dessa vez, ela se declarou culpada pela morte do Joshua Sawyer. Porque dessa forma ela não precisaria ser julgada também pelas outras 4 acusações. E me diga, Letícia, adivinha qual a pena dela? Ai, não sei, eu não quero. Só fala. Só Achei que, joga. achei que você ia falar que foi a pena de morte. Coisa que eu já fiquei chocado, porque ela tá sendo Não, que julgada e pena é de do morte. Texas. Não, tem que sofrer na cadeia. Não tem que ter pena de morte, tem que ficar sofrendo na cadeia. Voltando ao que você falou agora há pouquinho, sem querer incitar a violência, queridos É, ouvintes. sem querer, Sim. sem querer querendo. Mas eu achei estranho porque, enfim, ela é do Texas, foi julgada no Texas. Eu sei que Sim, lá a pena de morte ainda é aplicada, além de ser um estado bem maluco, conservador, quis dizer. Mas, sim, enfim, ela foi sentenciada à prisão perpétua. tá. E Mas se alguém é, se... mas é perpétua mesmo. Sim. E se alguém se interessar, na internet tem vídeos desse julgamento, afinal de contas ele foi bem recente, né, em 2020. Inclusive, né, enfim, pesquisando esse caso, esse tá ali em caso de 1980 e você vê notícias de 2020. É muito bizarro, né? Mas Sim, enfim. De novo, eu penso muito nas famílias tendo que lidar com esse tipo de coisa, né, tantos anos depois. Mas, enfim, como eu disse, por ser um caso muito recente, tem vídeos na internet desse julgamento dela. E uma parte que chama atenção, e talvez alguém queira ver, né, é que apesar dela ter se declarado culpada apenas na morte do Joshua, a família de todas as 5 crianças
puderam fazer o impact statement, né, que eles chamam, as Tá, declarações de impacto. A família da vítima é colocada de frente com a pessoa condenada e ela pode sim, fazer um breve discurso sobre como se sente com aquela decisão, o quanto ela odeia a pessoa, enfim. Quem assistiu a série Dahmer na Netflix sobre o serial killer sim, e canibal sabe muito bem como é esse tipo de declaração. sim. Eu não vi o vídeo porque eu acho que é uma coisa muito pesada, Ah, eu também não gosto de ver. apesar de admitir também que eu acho um pouco satisfatório ver a família da vítima pelo menos falando ali o que que sente diante daquela pessoa. Acho que é uma forma, né, de soltar um Sim, pouco de pôr pra daquela fora. dor. É. Sim. É... Mas enfim, como eu disse, está disponível na internet, só quem quiser ouvir. Ouvintes, desculpem minha chamada dramática quando eu falei que Janine foi solta, mas pelo menos esse título os Estados Unidos ainda não teve. De ter uma serial killer que está solto. Sim. Nossa. E Bom, tem muito serial killer que tá solto, né? é, mas não depois de ter sido preso. Nossa, pesado, hein? Janine Jones ficou conhecida como a enfermeira diabólica e contem pra gente, ouvintes, o que vocês acharam desse caso. Ah, eu fiquei triste. Eu fiquei também, mas Porque ao olho pelo mesmo lado que ela está tempo, presa. mas ao mesmo tempo é assim, que justiça tem nisso? Tipo, eles nunca vão ter os filhos de volta, sabe? Além dessa mulher ter passado 2 anos aí, recentemente, 2018 a 2020, solta. Bom, eu e você, né, Matheus, que acredita em plano espiritual, essas coisas, né? Essa é a Uhum. minha, assim, meu conforto nessas horas. Que a Saber gente que já quando vive a no pessoa inferno? morrer. Não, quando a pessoa morrer, quando a pessoa morrer, aí que é. Isso é. Aí que é. Isso é. Aí você se resolve lá, entendeu? Que não Uhum. existe. O que eu acredito muito é na justiça divina. Isso eu acredito. Pois é. Esse lance de, aqui se faz, aqui se paga, tenho muito minhas dúvidas. Não, Mas na divina, não. não, exato. Aqui se faz, aqui se paga mais ou menos, né? Pois é. Agora, aqui se faz, lá se paga, sim. Aí Lá sim. não, né? Aí... Lá. Letícia está apontando para baixo, ouvintes. Pois é, exatamente. Muito interessante esse caso, mas eu nunca ouvi falar de uma serial killer que matava Uhum. assim, sem motivo, igual o homem normalmente faz. Pois é. Porque realmente eu consigo entender o motivo, muito entre aspas, de que ela queria ser admirada, de que, enfim, ela queria ali ser a salvadora, e isso, inclusive, sim, concordo muito aí, ó, com a acusação lá do primeiro júri. É, enfim, ela queria ser conhecida ali como a salvadora, trazer uma criança que tá quase morrendo de volta à vida. Sim, Moça, não, você não consegue fazer isso, desculpa. exato. É melhor você E não matar a exato, criança. você não se toca que é melhor você não matar a criança, de não tentar matar Não, a uma pessoa não criança? tem esse pensamento. Gente, Ó, vamos ler os comentários. A Nani falou: infelizmente nunca existe justiça, assim, aqui não mesmo. A Dinda falou: achei macabro, essa vai queimar no inferno. E a Gabi, é Gabi A ou O? Não sei. ô, Gabriel. Ô, Gabriel. Só um adendo, vocês falaram que ela era mandona, sabe de tudo. Vocês descreveram um colega de trabalho meu. Então, Meu Deus. Gabriel, cuidado. Fica de olho. Fica longe. Começa por Fica aí. de olho. Exatamente. Ah, Matheus, muito triste esse caso, viu? Hoje eu queria. Eu não tô bem, eu tô com cólica. Hoje eu queria me divertir. Falar de um dos casos bons, um caso paranormal, um caso de alienígena. Caso Não paranormal, a gente só. podia sair mal daqui também. Não, um caso paranormal que a gente dá risada. Tá. Você me vem com uma história de uma serial killer que mata não só pessoas, mata crianças. Não foi fácil. Não tá fácil. Mas pelo menos, né? Acabou. Pelo Exato. menos. Pelo menos acabou e, de novo, ela tá Mas as presa. pessoas têm que saber. As pessoas têm que saber Sim, da existência dessas pessoas e falar o nome, sim, igual a gente põe. sim. Exatamente. Porque tem que saber, vai morrer, esse é o seu legado. Pois É é. só isso que você leva daqui. Sim. Nada. Nada mais.
Pois é. Quer falar os canais? Sim. Como sempre falamos aqui, ouvintes, enviem casos pra gente, conta o que vocês acharam nas nossas redes sociais, @arquivosbizarros. Também podem mandar casos pra gente no bizarrosarquivos@gmail.com. E vou aproveitar e lembrar, apoiem o Arquivos Bizarros. Lá no nosso Linktree tem o último botão, é um botão de doações. Não tenho certeza se é o último, mas é um botão de doações. Vocês vão achar. O Linktree é muito visual e bonitinho. As pessoas estão vendo, estão pensando, vocês postam uma vez por ano, para que eu vou apoiar o quê? Para, Letícia. Podem ouvir quando a gente. Podem ouvir esse caso muito lá na frente, sabe? Isso. Enfim. Mas ainda assim, apoiem sim, pra gente trazer mais conteúdo, trazer em novas plataformas, enfim, pensar em coisas novas pra vocês. Sim. Muito obrigada, ouvintes. Obrigado pra quem participou aqui na live, Nani, Gabriel, Dinda, todo mundo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.